8 horas 47 minutos em Campos. Hoje, quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, estamos ao vivo com o Folha no Ar, conversando com o Rodrigo Barreto, gerente jurídico tributário da Firjan, falando aqui conosco sobre várias questões aí, inclusive sobre o workshop, que tem o link aí em nossa página agora no Face, para atualizações tributárias de 2023 no próximo dia 10 em Campos. Os industriais de Campos, todos estão convidados e, como é aberto, você pode fazer a sua inscrição também, sendo comerciante, enfim. Voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos que tem, né, tempo bom nesta manhã de quinta-feira. Aliás, a previsão para hoje é de 30 graus de máxima. Meu caro Rodrigo Barreto, eu deixei um fio aí para a gente segui-lo nesse intervalo agora, nessa volta do intervalo, que é aquela questão que inclusive foi criada, na verdade, no governo Bolsonaro, lá pelo Guedes, tentou lançar, mas deu uma repercussão muito negativa, não lançou, voltou atrás, que é a tributação do comércio eletrônico, da Shopee, Shein, enfim, essas japonesas, né? Não necessariamente, mas japonesas, que vendem esses produtos de forma muito barata e, como o senhor disse, que nos causa assim uma certa surpresa ou até mesmo uma curiosidade, como que eles conseguem entregar uma coisa pequena ou grande, seja lá o que for, talvez quase que no outro, você pede num dia, de acordo com o horário, no outro dia, menos de 24 horas, você já está recebendo o produto na sua casa. Como que a Firjan, aí agora voltou o Haddad com o seu arcabouço fiscal a tentar lançar esse projeto para cobrança, para tributação dessas vendas de até $50, né, considerada assim, com imposto sobre que são isentas, essas compras aí de até $50. E aí vem a questão, como que a Firjan, e não conseguiu de novo, hein? De novo, pegou mal, o governo recuou, isso aí houve um engajamento até de alguns influencers no começo, como vários influencers, e aí ficaram, Felipe Neto, por exemplo, foi um deles, defendendo o governo nessa taxação, mas agora voltou atrás, não está taxando. Bom, havia essa expectativa de 9 bilhões de arrecadação com isso, mas não é o caso. O caso olhado pela Firjan é com outros olhos. Como que a Firjan encara a necessidade da tributação desse comércio eletrônico, doutor Rodrigo? Cláudio, primeiro eu acho que tem um erro de comunicação do governo grande quando ele fala que vai passar a tributar esses produtos. O que a lei diz hoje? A lei diz que estão isentos dos impostos as remessas entre pessoas físicas de até $50. Então, assim, venda de empresa chinesa para o Brasil nunca foi isento. O que o governo precisa fazer é um programa de fiscalização. Porque o chinês, muitas das vezes, sabendo disso, ao invés de mandar o nome, por exemplo, de uma empresa, de uma Shopee da vida, manda o nome de uma pessoa física. Então, precisa-se melhorar a fiscalização. Mas o governo não teria que mudar lei nenhuma para fazer um programa de fiscalização disso. E o que a gente vê como federação, e aí eu acho que esse é um problema que atinge não só a indústria, mas especialmente o varejo, o varejo até mesmo que muitas das vezes já nem comprava da indústria do Brasil, comprava um produto chinês para vender, esse varejo está perdendo essa venda também. Então a gente vê o varejo de produtos sem grande valor agregado, o varejo de produtos até mesmo que vendiam produtos importados, sofrendo muito com essas vendas online, né? O que a gente acha é que tem que ter uma tributação
como outra qualquer, né? Assim, não há que se ter nenhum tipo de isenção ou benefício para uma indústria. Assim, por que, que a indústria, e aí se a gente for equiparar, por que, que a indústria que gera emprego, paga imposto no Rio, paga imposto no Brasil, no Rio, tem toda a sua responsabilidade social aqui, ela é tributada, gera, gera renda, gera emprego, e o produto comprado na China não seria tributado. Não faz o menor sentido. A gente tem que ter o mesmo tratamento tributário para ambos. Mas nesse caso específico, é importante destacar que não há na legislação nenhuma isenção para o que vem de fora. Assim, o que precisa é aumentar a fiscalização. É óbvio que, como a gente está falando em aumentar a fiscalização de produtos comprados por pessoa física é eleitor. E aí essa dificuldade toda dos governos não conseguirem emplacar. Mas eu acho que o governo comunica mal isso, porque não existe isenção para compra de nenhum valor de produto por pessoa, de pessoa jurídica, né? Existe. Desculpa. Existe uma fraude, então, perdão. É uma fraude Existe, fiscal. existe uma fraude que precisa ser, sim, fiscalizada. E aí, muito bem fiscalizada, porque. E aí, aqui, sem querer, longe de mim, até porque eu não entendo como se faz a logística, mas é de se desconfiar se um produto consegue chegar tão rápido quanto chega aqui, né? Se talvez esse produto já não esteja aqui pelo Brasil ou por perto, né? Quando a gente acha que vem da China. Porque milagre não dá pra fazer, não. Porque você compra coisa hoje, o negócio chega no outro dia, rapaz. O seu pedido chega no outro dia. Rodrigo. Doutor, quando se fala em reforma tributária fala em fatiamento, como a gente já falou aqui na questão, né, de três frentes: consumo, renda e folha de pagamento, né, seriam três. Aí agora vem a questão do imposto de renda, que talvez se antecipe a questão do consumo, até por discussões como essa que a gente colocou agora anteriormente, que de uma certa forma pode trazer aí um certo impacto negativo ao governo, porque hoje as pessoas estão viciadas em comprar coisas na internet que vem da China, e aí se você tirar isso hoje do consumidor brasileiro, ou isso mudar, pode ser que tenha um certo desgaste. Então, talvez, até por isso, o governo tem adiado a discussão e se iniciar pela parte de consumo, né? Tratar de ser uma coisa muito pequena diante de toda a discussão. Mas como é que o senhor vê essa questão da reforma tributária hoje? Quando se fala em reforma tributária, para melhorar o desempenho do país, econômico, melhorar esse desempenho econômico, o senhor encara essa reforma tributária realmente como assim a cereja do bolo, ou outras coisas precisam ser discutidas? Vamos lá, Rodrigo. Eu acho que outras coisas precisam ser discutidas. É óbvio que a reforma tributária, eu não sei se ela é a cereja do bolo, mas talvez ela seja o pilar dessa mudança que o Brasil precisa, né? A gente já falou de todos os problemas, da alta carga tributária, da complexidade. Então, assim, você hoje tem uma discussão do que dá crédito de PIS e COFINS, que essa reforma do consumo ela acaba com isso. A reforma do consumo tributa tudo, e aí a gente tem hoje, por exemplo, a discussão o que é tributado pelo ICMS, o que é do ISS, o que não é nenhum nem outro. Então a gente tem locadora de veículos, por exemplo, locação de bens móveis. Não é tributado nem pelo serviço, nem pelo consumo. Não é um bem e também não é uma prestação de serviço. Então não tem tributação sobre o consumo, apesar de ser um consumo. Então essa reforma sobre o consumo, ela amplia a base. Então, assim, qualquer atividade paga imposto e paga imposto sobre a alíquota única. A sensação que a gente tem, a expectativa que a gente tem é que essa seja a primeira reforma a avançar. A reforma do imposto de renda, prometida para o segundo semestre, a gente não pode confundir esse aumento da desoneração que teve agora da alíquota de isenção do imposto de renda com uma reforma, tá? A reforma do imposto de renda, ela chegou a ser discutida já na Câmara, aprovada na Câmara e foi para o Senado, mas a gente acha que a discussão vai recomeçar do zero após a aprovação da PEC da reforma sobre o consumo. Então a gente tem uma reforma sobre o consumo que vai extinguir
ISS, ICMS, PIS/COFINS e IPI, em troca de um imposto único e mais um imposto seletivo. Então, a gente teria um imposto que incidiria sobre aqueles bens entendidos como supérfluos. Então, arma de fogo, por exemplo, poderia ter um imposto seletivo, e aí poucos, talvez a bebida tivesse, cosmético talvez tivesse também. Então, a reforma do consumo é essa, redução dos tributos, simplificação. Então, hoje eu tenho uma discussão do que me dá direito a crédito, o que é essencial, o que não é, o que agrega ao produto, o que não agrega. Com essa reforma do jeito que é apresentada, tudo aquilo que eu comprar me dá direito a crédito. Então, a gente passa a ter um crédito amplo, a gente passa a ter uma tributação no destino, um crédito amplo, o que por si só gera um ganho de eficiência muito grande, porque, como a gente falou, a classificação dos créditos hoje, a alocação desses créditos, ele gera a necessidade muito grande de investimento nessa área. Então, a tributação sobre o consumo é basicamente essa a reforma. A tributação do imposto de renda, a reforma do imposto de renda, é uma discussão especialmente da tributação sobre os dividendos. Hoje, o dividendo do Brasil, eu não gosto nem de dizer que ele não é tributado, é porque o legislador no Brasil parece que tem uma memória curta. O Brasil tributava o imposto de renda em 20% e tributava os dividendos em 15%. Ou seja, se a gente somasse imposto de renda e dividendos, dava 35%. Mas 35% numa conta mal feita, né? Porque era 20% sobre a renda toda e 15% sobre o que eu distribuía de lucro. E ninguém distribui 100% do lucro, porque você tem que fazer uma série de reinvestimentos. Então, o governo brasileiro, lá atrás, juntou os dois numa alíquota de 34%. Então, a gente tem ali, se a gente somar a contribuição social e imposto de renda, 34% hoje de imposto. E é por isso que eu falo que não é que a gente não tribute os dividendos, a gente tributa já antes de pagá-lo. E aí o governo do Brasil esquecendo que a alíquota era de um era 20 e a outra era de 15, cria-se o discurso de que não se tributa dividendos no Brasil e nos outros países todos se tributa. Mas se a gente pegar a tributação dos outros países, ela na média 20% sobre o lucro e 15% sobre o dividendos. Então, o que a gente discute, assim, a Firjan não é contra a tributação dos dividendos, de forma alguma. O que a gente é contra é esquecer esse histórico e achar que a gente tem que tributar o lucro em 35 e os dividendos em mais 15. Não é isso. Então, vamos tributar os dividendos? Vamos. Mas vamos retirar a tributação, vamos voltar ao patamar da tributação do lucro como ela deve ser para ser competitivo. Então, reduz a tributação sobre o lucro e aí, sem problema nenhum, se tributa os dividendos. Então, essa vai ser a discussão da reforma sobre a renda, que é a segunda reforma a ser tratada. E a outra reforma, e aí essa reforma talvez uma reforma mais complexa de se discutir, é a reforma sobre a folha. Eu acho que a reforma sobre a tributação da folha, a desoneração da folha, ela é essencial para a geração de emprego no Brasil. A gente falou no último bloco o quanto é caro os tributos sobre a folha de pagamento. Só que, ao mesmo tempo, é a tributação sobre a folha que garante a existência e a subsistência do nosso sistema previdenciário. Então, e a gente já tem um problema que é a base, né? Eu acho que não é um problema só do Brasil, mas a base de contribuintes tem diminuído, né? A população está envelhecendo. E a nossa forma de fazer previdência é uma forma onde o que a gente paga de previdência não vai para um fundo nosso, para custear o nosso. A gente está custeando a previdência de alguém que já pagou. Então, alguém vai ter que, quando chegar a nossa vez de se aposentar, alguém vai ter que pagar a nossa. E aí, assim, a gente tem uma base cada vez menor, porque a população está diminuindo e as empresas têm gerado menos emprego no geral, né? Tem uma substituição grande em razão da inteligência artificial, de uma série de coisas, até mesmo dos novos equipamentos, da inovação toda. Na Europa, por exemplo, já se discute cobrar contribuição previdenciária sobre máquinas, né? Porque assim, se eu não vou ter humano e eu preciso desse dinheiro,
Então, a gente tem essa dificuldade em mexer em tributação sobre a folha. Ela é extremamente necessária, mas foi o que a gente falou, assim, isso precisa ser pago, a Previdência precisa ser paga naquele valor. Então, se não vai ser isso, vai ser algo parecido com isso, enfim, é uma discussão bastante complexa. Eu vi que o G1 publicou uma matéria durante a madrugada, né, que o Ministério da Fazenda considera propor a desoneração do salário mínimo, né, que isso deve ser uma discussão que deve só ocorrer no segundo semestre, mas já vem sendo colocada aí. Não sei se o senhor teve a oportunidade já de ver o que foi dito, mas seria esse o caminho inicial? Como que o senhor visualiza isso? A gente teve uma reunião, dentro da Firjan, a gente tem um conselho tributário que discute um pouco de tudo, né? Assim, tudo que é ligado à tributação, e a gente teve uma reunião com o Bernardo Api, que é o secretário especial sobre reforma tributária do governo no mês passado. Ele até chegou a mencionar, não tão explicado quanto foi agora, mas sobre essa possibilidade de desonerar a folha, e aí talvez eu tenha uma desoneração gradual. Eu acho que ela faz sentido para a indústria e para os empregadores em si. Agora, a gente tem que discutir qual é a relevância e a pertinência disso num contexto geral, né? O quanto, de fato, isso vai gerar de redução, ou se eu reduzir só a tributação de quem ganha um salário mínimo, né? Assim, até um salário não tem contribuição, depois passa a ter. A gente tem que entender se isso não é uma influência para eu ter mais trabalhadores ganhando um salário do que aumentar o salário desse trabalhador, né? Então, a gente tem que medir quais são os estímulos que a gente está dando para o mercado. Do ponto de vista da indústria, é ótimo. Assim, quanto mais desonerado for a folha, mais a nossa capacidade, maior a capacidade de se contratar, né? No final das contas, o cálculo é quanto de dinheiro me resta para contratar. Quanto mais barato for a folha, maior, talvez eu consiga dar mais empregos do que eu dou. Mas talvez aí a gente vai ter que discutir que emprego é esse, e aí eu acho que isso tem que estar muito bem calibrado, né? Como o senhor disse mais cedo, para cada trabalhador formal, né, que ganha o salário, você paga o dobro de salário, você paga o dobro, né? A empresa paga o dobro referente àquele trabalhador, ou seja, se ele ganha 1.500, a empresa gasta 3.000 para gerar aquele emprego. É isso, eu não tenho dúvida que a reforma da folha é fundamental para o aumento da geração de emprego no Brasil. E não falamos ainda aqui, já são 9h05, avançamos aqui, temos que encerrar, doutor, mas hora dessa, aliás, o senhor deixou vários ganchos aí para a gente fazer uma nova entrevista, mas vamos falar sobre sonegação, que é outra ferida brava aí nessa arrecadação no Brasil. Você tem aí uma estimativa de mais de 500 bilhão de sonegação por ano no país, e boa parte dessa sonegação não é porque o empresário, por exemplo, é desonesto, é porque se ele pagar tudo ele não aguenta, ele vai quebrar, ele vai fechar, então ele vai gerar mais desemprego. Então, assim, será que já não passou da hora de rever essas taxas tão altas, bitributações e tantas coisas mais? Então, aí dá uma semana de programa. Rodrigo Barreto, muito obrigado pela sua presença. Como eu disse e repito aqui, você é muito didático e até diferentemente de Ciro Gomes, você sabe? Porque o Ciro Gomes, quando ele vai fazer a campanha política dele, é um cara muito inteligente, muito bom. Aliás, conversamos com ele aqui nesse programa, mas ele parece aquele professor de química na última aula do dia, não tem? Aí o cara chega, rapaz, você já tá... Nossa, mas não está aguentando mais. Vem aquele professor chatão de química querendo que você aprenda química 10 horas da noite. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação e, repito, sobretudo pela forma didática de transmitir o conhecimento que você tem. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Cláudio, Rodrigo. A gente está à disposição. Sempre que tiver algum assunto que vocês entendam que seja de interesse,
da população aí de Campos. A gente está à disposição, a nossa ideia é trazer o maior número de informações e esclarecimentos possíveis. Agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo e contem sempre com a gente. Beleza, deixa eu chamar o Rodrigo aqui também para se despedir do senhor. E sobre o Ciro Gomes, a crítica que faço acho que é válida, mas sobretudo vale também a explanação que ele faz sobre, né, a situação e suas propostas sempre para cada pleito que ele concorre. É inteligente. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia e obrigado por hoje. Eu que agradeço, Cláudio, agradecer ao doutor Rodrigo aí também, né, pelas informações. Lembrando que ele vai estar em Campos no próximo dia 10, na quarta-feira que vem, das 2 a mais ou menos 5 horas da tarde. Boa. Nesse workshop sobre atualizações tributárias, que vai acontecer na sede da Firjan aqui em Campos, com abrangência regional, claro. E as inscrições são gratuitas e pode ser feito no link aí que o próprio Cláudio colocou aí, né, na nossa live. Em seguida também o doutor Rodrigo Barreto vai ter aí, como ele falou também, uma reunião com o Conselho Empresarial da Firjan Norte Fluminense, onde vai abordar aí as questões jurídicas de interesse da indústria aqui do Norte Fluminense. Então agradecer mais uma vez aí a contribuição dele no nosso programa, que foi muito, muito importante, ajudou a gente a entender muita coisa, até desmistificar algumas coisas, né, Cláudio? Claro. Então é importante a gente ter esse tipo de informação. Então agradecer mais uma vez a colaboração. Perfeito. Bom, 9h08, ficamos por aqui. Agradecemos a você pelo carinho, pela audiência. Amanhã de volta às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, que tem hoje a sequência, né, daquele circuito de integração da Unimed Campos, hoje na CDL 19h30, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, agora também com aplicativo exclusivo. Baixe aí na lojinha do seu smartphone e, né, acompanhe todos os resultados pelo aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, né? É fácil saber o resultado do exame, é rápido. A gente volta amanhã às 7 da manhã.